Bob Proctor, o filme O Segredo para Pensar e Enriquecer. Conteúdo do canal Mente Mestra. Existe uma inteligência que permeia cada átomo de matéria e abraça toda a unidade de energia perceptível. Esta inteligência infinita converte bolotas em carvalhos, faz com que a água flua para baixo em resposta à lei da gravidade, segue noite com dia e inverno com verão. Esta inteligência pode, através dos princípios desta filosofia, ser induzido a ajudar em transmutar desejos em concreto ou forma material. Mas isso realmente funciona no mundo real? Há apenas uma maneira de descobrir. Olá e bem-vindo. Você sabe, você e eu devemos estar aqui. Estamos no lugar certo na hora certa. Não há acidentes em todo este universo. Tudo funciona de maneira ordenada. Você andou por aí, eu imagino, com um desejo interior que você realmente quer melhorar alguma ou talvez todas as áreas da sua vida. O que você vai ouvir permitirá que você mude isso. Isso é tudo sobre você, não é sobre mim, é sobre você. Vou compartilhar informações com você que realmente originaram um caminho de volta em 1908, do homem mais rico no mundo, Andrew Carnegie. Ele encomendou um jovem repórter para sair e encontrar as leis que governam o sucesso. Havia pessoas de sucesso, ele mesmo, Henry Ford, Thomas Edison, alguns dos gigantes que olhamos na história como nomes que viveram. Eles viverão para sempre. Ele disse que era uma pena que essas pessoas iriam para o túmulo com todo este conhecimento trancado em seus ossos. Ele disse, acho que deveria ser gravado. E aquele jovem Napoleon Hill, ele aceitou o desafio de Carnegie e foi, e trabalhou nisso até 1928, quando escreveu As Leis da Realização. Então, em 1937, veio o livro, um dos livros mais vendidos de todos os tempos, Pense e Enriqueça. E nesse livro, ele apontou, depois de todos esses anos de pesquisa, eles descobriram que havia 30 principais causas de falha, mas havia 13 ideias que contribuíram para uma pessoa acumular uma fortuna ou desfrutar de sucesso real. Uma das coisas que achei interessante é no final das 30 principais causas de falha, ele colocou 31. Ele disse que se eu perdi alguma, você pode preencher isso. E eu imagino que alguém tenha preenchido isso. Então eu quero que você preste muita atenção. Este não é um filme comum que você está assistindo. Estas não são ideias comuns. Essas ideias vêm de 57 anos de estudo focado sozinho e dezenas de anos por Napoleon Hill. Mas é realmente composto de algumas das maiores mentes que já viveu, porque ele fez pesquisa com essas pessoas por tanto tempo, estudando seus cérebros. Na verdade, ele se tornou muito amigo deles. E os que os levou a fazer muitas das coisas que eles estavam fazendo. As ideias que levaram os irmãos Wright fora do chão, que permitiu Henry Ford construir o carro que ele construiu. Essas ideias são as ideias que você pode ter e pode usar. Agora eu sei que elas funcionam, porque eu as usei. Eu as usei quase toda a minha vida adulta. No início do livro Pense e Enriqueça, Napoleon Hill diz que há um segredo neste livro. E disse que se você puder encontrar o segredo, você pode ter qualquer coisa que você queira seriamente. Naturalmente eu me perguntei qual é o segredo, mas você sabe, quase todos os seminários que eu já falei, ou convenção que eu já falei, eu falo sobre isso. E as pessoas dizem, qual é o segredo? Eu digo, você sabe, se eu te dissesse qual é o segredo, você não vai procurar por isso. E se você não procurar por isso, você não vai encontrar o que realmente precisa para chegar onde você quer ir. Eu nunca contei a ninguém qual a minha percepção desse segredo, mas ele apontou que todos encontraram e usaram, ganhou milhões de dólares.
Eles construíram organizações muito grandes e ele os nomeia um após o outro. Nomes muito impressionantes, cada um deles encontrou o segredo. Você vai encontrar o segredo nestes 13 princípios, acredite em mim. Um dia eu peguei uma caneta, sentei e disse: eu vou construir uma empresa que opera em todo o mundo. Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de como iria fazer isso, mas você sabe que eu descobri, você não precisa saber como vai fazer, você só precisa saber que vai fazer. Então, se você tem um desejo de construir algo, fazer algo que é extraordinário para você, eu posso te prometer uma coisa. Se você se concentrar no que estou lhe sugerindo, vou mostrar a você como fazer isso. Você vê a bela verdade que você já tem tudo que você precisa dentro? Você não precisa conseguir, você não precisa seguir o padrão que nossas instituições educacionais formais nos ensinam. Você não precisa ler todos os livros, isso não é necessário. Eu acho que a Madame Montessori colocou isso muito bem. Ela diz: tendemos a mandar uma criança para a escola como se fosse um copo vazio, esperamos que ele encha uma taça. Ela disse: a verdade é que a taça já está cheia. A escola é para ajudar a desenvolver o que já está lá. Você vê, você e eu somos a mais alta forma de criação de Deus. Não há nada no planeta que chega perto de nós. Coisa estranha, você e eu somos a única criatura no planeta que está totalmente desorientada em nosso meio. Todas essas outras pequenas criaturas estão completamente em seu ambiente. Eles se misturam, nós não. Estamos totalmente desorientados. Isso é porque nós temos a habilidade, você e eu, de criar nosso próprio ambiente. Mas pense no que isso significa. Isso significa que você e eu podemos literalmente criar a vida que queremos. Você sabe, como eu disse, quando ouvi isso pela primeira vez, não acreditei nisso, mas eu conheci o homem que estava me dando o conselho, e esse homem era Raymond Douglas Stanford, um dos meus primeiros mentores. E como ele falou comigo, ele disse: Bob, o seu jeito não está funcionando, por que não tenta o meu? Agora, para ajudar você a entender onde eu estava, eu fui convidado a sair da escola. Eles não me queriam lá, depois de 2 meses no ensino médio, e eu pude entender por quê. Era um estudante pobre, não prestava atenção, nunca tive um emprego meio decente na minha vida. Eu estava ganhando 4.000 por ano, mas devia 6.000. A perspectiva de sair da dívida não estava lá. Ele disse: Bob, isso é tudo porque você não pode fazer. O que você quer fazer? Não vamos gastar tempo com isso, vamos nos concentrar em como você pode. Essa ideia foi provada por pessoas muito mais inteligentes que nós. E a linda verdade é que funciona para todos. Não apenas algumas pessoas, mas para todas. Eu acho que essa coisa ficou na minha cabeça. Ele disse: seu jeito não está funcionando, por que você não tenta o meu? Agora, gaste um momento e pergunte a si mesmo: o que você realmente gostaria de fazer? Quero dizer, o que você realmente quer. Você sabe, a verdade é que seu DNA espiritual é perfeito. Nós ouvimos muita conversa sobre DNA hoje. Bem, se você ultrapassar todo o absurdo que foi programado em nossa mente subconsciente, da genética e um ambiente interno, e vá direto à essência de quem você é realmente, seu DNA espiritual é perfeito. E essa perfeição que está buscando expressão com e através de nós. É por isso que queremos coisas. Não importa o que estamos fazendo, nós queremos mais. Quando eu era menino, fui ensinado pela minha avó, que muito bem me criou, que deveria estar satisfeito com o que tenho. Vovó era uma querida e ela era um anjo de Deus, mas ela estava errada. Nunca devemos estar satisfeitos com o que temos, devemos estar felizes com o que temos, mas nunca satisfeitos. Você vê, a insatisfação é um estado criativo para a nossa mente se mover. Isso nos faz querer fazer mais. Devemos perguntar a nós mesmos, de onde vem esse desejo? Você sabe, essa perfeição que continua cutucando, quero isso. Se você está correndo, você quer correr mais. Se está pulando, quer pular mais alto. Se está vendendo, vender mais. Se está cantando, quer cantar uma melodia melhor. Não importa o que está fazendo, você quer fazer melhor. E a parte bonita disso, você pode. Você vê, eu pratiquei todas as 30 regras para perder. Eu as conheço bem, nenhuma delas funciona. Elas nunca nos darão o que queremos.
mas eu passei muitos anos nos 13 princípios do sucesso, que ajudou milhões de pessoas a ganhar milhões de dólares. E você vê, o único critério é que não importa onde você está agora. Se você é muito bem-sucedido, você pode se tornar mais bem-sucedido, porque você tem um potencial infinito. Ninguém pode imaginar o que somos capazes de fazer. Se você tem falhado até agora, isso não importa. Deixe os mortos enterrarem os mortos. Nós deixamos o passado ir e apenas nos concentramos em quem somos, onde estamos e o que vamos fazer. Esses 13 princípios se juntam como um lindo mosaico. Agora, embora eu explique cada um, eu não acho que você pode falar um sem o outro. Estamos entrando em ideias como desejo, decisão, o sexto sentido, organização, planejamento. Todas essas ideias são tão importantes e quando você olha pela primeira vez pode parecer esmagadora. Como eu poderia fazer isso? Não é nem mesmo difícil. Nós vamos te dar um caminho. Se você encontrar nesse caminho, você vai ter um futuro absolutamente fenomenal. O futuro será lindo. O futuro será lindo. Você terá alguns problemas. Eu ainda tenho e eu trabalho neste por toda a minha vida adulta. Mas você sabe de uma coisa? Nossa percepção do problema é diferente, porque nós vemos a oportunidade nisso. Se não tivéssemos problemas, estaríamos vivendo uma vida bem chata. Não estaríamos vivendo, nós não existiríamos. Então, enquanto vamos por aqui, realmente nos concentramos. Não trate isso como um programa de autoajuda. Isso é muito mais profundo do que isso, é muito mais importante. Tem havido tantas horas por pessoas brilhantes que usaram essa informação, que testaram por muitos e muitos anos. Você tem a oportunidade agora de colocar tudo isso para funcionar. E quando você coloca isso para funcionar, você começará a ver as mudanças acontecerem. Ou você se dá uma janela de tempo, talvez 6 meses, 1 ano, 2. Você vai olhar, sua percepção da vida vai mudar tão dramaticamente. Você acha que estava lendo sobre a vida de outra pessoa quando você olhar para trás. Eu costumo dizer que você vai precisar de um telescópio para olhar para trás e ver. Agora isso pode soar como um exagero, mas na verdade não é. Lembra que eu disse que tinha 4 mil em dívidas, ganhava 4 e devia 6? Eu ganhei milhões de dólares. Agora, eu não digo isso para impressionar você. Se um cara como eu pôde fazer isso, qualquer um pode fazer. É bem conhecido hoje, há muito medo no mundo. As pessoas estão se perguntando o que vai acontecer, passamos por muitos momentos difíceis. Eu nasci durante a Grande Depressão, então eu era novo de idade, então eu me lembro de algumas das coisas como uma criancinha. Então nós entramos em uma guerra mundial e como a depressão terminou, era como um teatro onde as luzes estavam apagadas. Estava vazio, mas as luzes começaram a acender, as coisas começaram a ficar mais brilhantes. E claro, elas ficaram muito brilhantes. Então o medo, não deixe o medo te controlar. O medo é uma emoção negativa. Seguindo esses princípios, você estará do outro lado do medo, onde há fé. Há uma lei do universo chamada polaridade. Essa lei decreta tudo tem um oposto. Todo negativo tem um positivo. A verdade é que não é nem positiva nem negativa. É o nosso pensamento que faz isso. Tudo é apenas nós podemos fazer o que queremos. Faça sua mente agora. Você vai a uma polaridade positiva. Você vai ficar comigo, porque é para lá que estou indo. E haverá um futuro muito brilhante. Deixe o medo ir. Não é necessário. A causa disso é a ignorância. A causa de todo medo é a ignorância. Eu vou te dar entendimento. Só vem através de estudo. Mas vai iluminar sua vida. E vai melhorar seus resultados. Eu não tive nada além de um forte desejo de ensinar isso agora, por anos e anos. No começo eu não sabia o que aconteceu. Eu estava estudando isso e estava ganhando, mas eu não sabia por quê. Eu ganhei mais de $1 milhão e não tinha absolutamente nenhuma ideia de como tinha feito isso.
E provavelmente como você, eu fui criado para acreditar, se você vai ganhar muito dinheiro, tem que ser muito inteligente. E eu não era muito esperto e estava ganhando muito dinheiro. Eu fui criado para acreditar, se você vai conseguir um bom emprego, tem que ter uma boa educação formal. Eu não tinha nenhuma. Eu tive 2 meses de uma escola técnica no ensino médio. Eu não tenho um bom emprego, eu possuía a empresa inteira. Eu tinha escritório em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, Inglaterra. Eu olhei tudo isso e pensei, como isso aconteceu? Eu não sabia. Se você me perguntasse, não poderia te dizer, mas você sabe que eu encontrei as pessoas mais bem-sucedidas. E elas não podem expressar porque são, elas dirão, bem, eu faço isso ou eu faço aquilo. Eles apontam para uns desses 13 princípios que eles trabalhavam e dominavam. A verdade é que eles provavelmente estão usando todos eles e apenas não estão cientes. Eles são o que chamam um consciente competente. Eles são muito competentes, mas eles estão conscientes do porquê. Agora, a parte triste disso, esse maravilhoso modo de vida, mas eles não podem nem transferir para os seus filhos, nem podem dar à sua equipe. Então, você encontra empresários e mulheres nos negócios ou apenas na vida, mas eles não sabem por quê. Bem, fiquei muito curioso. Eu queria saber o porquê, porque um cara como eu mudou. Eu não acreditava que houvesse um Deus emocional caprichoso que estendeu a mão e disse, vamos dar uma chance ao Bob. Eu não acreditei nisso. Eu pensei que algo aconteceu. O que aconteceu? Bem, eu passei 9 anos e meio estudando com algumas pessoas absolutamente brilhantes. E eu formei um bom hábito ao longo desse tempo. Eu escolhi bons mentores. Isso é muito importante. Você pode usar esse filme como mentor. Você pode. Você pode me deixar ser seu mentor. Você sabe, pessoas que foram embora por um par de 1000 anos podem ajudá-la muito mais que alguém que está vivo hoje. Eu recebo muita ajuda de pessoas que já foram embora através dos livros. E você usa essa série como mentor. Mas eu aprendi uma fórmula com a primeira pessoa que me ajudou, Ray Stanford. Ele disse, faça exatamente o que eu digo. E por alguma razão eu decidi que faria. Eu não questionei ele, apenas fiz. Ele disse, faça até você descobrir que estou mentindo ou não sei do que estou falando. E ele disse, eu não minto. E eu sei do que estou falando. Então vou dizer isso para você. E esperamos que você compreenda o mesmo que eu. Faça o que eu sugiro nesse filme, até você descobrir que eu estou mentindo ou não sei do que estou falando. E eu não minto. E acredite em mim, eu sei do que estou falando. Muitos anos atrás, eles disseram, pelos seus resultados você os conhecerá, por seus frutos os conhecerá. Bem, tenho 84 anos e tenho tanta energia como muitas pessoas de 24 ou 44. Eu ganhei milhões de dólares. Eu tenho amigos maravilhosos em todo o mundo. E isso chegou a um cara que começou com nada. Isso funciona para qualquer um. Realmente funciona para qualquer um. Então, cavar isso e dizer que eu vou dar um turbilhão até eu descobrir que ele está mentindo ou não sabe do que está falando, você faz isso e vai encontrar esses 13 princípios. Como vai mudar na sua vida como noite e dia. Eu procurei todos os dias e toda vez eu escolhi um novo mentor. Eu escolhi novos mentores, fiz exatamente o que eles disseram. Foi difícil no começo, porque o que eu estava realmente fazendo estava mudando os padrões de hábitos, mas eles estavam me ensinando coisas, estavam me ensinando informações que a pessoa média pode nunca aprender. Eu desenvolvi um relacionamento muito próximo com eles, e eles eram pessoas brilhantes, cada um muito realizado. Essa é uma boa regra. Se você quiser fazer alguma coisa, vá a alguém que demonstrou pelos resultados que eles sabem que estão falando. Pergunte a eles o que você deve fazer. Então faça exatamente o que eles dizem. Agora eu sei que funciona, porque eu ainda estou fazendo isso e faço todos os dias. Então eu vou pedir para ressuscitar alguns desses sonhos que você pode ter deixado desaparecer. Traga-os para a superfície da sua mente. Trate isso como uma fórmula mágica, se você quiser. E você vai descobrir que vai produzir. Eu li uma vez onde um escritor disse, você sabe, quando você realmente entende como os magos executam seus truques, não é mais mágica, e isso é verdade.
Eu trabalho com convenções de vez em quando. Se há um ato mágico na convenção, eles me pediram para participar de alguma parte. Então, para fazer isso, eu tenho que entender o que estão fazendo. E descobri que é difícil de acreditar. Pergunte-me como o público não vê isso. Quando você entende o truque, não é mágica. Mas quando você entende a vida, é realmente mágico. É isso que você vai encontrar. Isso é o que você vai encontrar, tudo embrulhado. É absolutamente incrível. Para entender esses 13 princípios, essa filosofia absolutamente incrível, acho que devemos voltar para onde tudo começou. E como você se envolve nisso? Enquanto você mentalmente constrói essa imagem na sua mente, você vai ver como tudo se encaixa. É absolutamente incrível quanto mais você pensa sobre isso. Agora tenho estudado isso há tanto tempo, é realmente uma parte da minha vida. Mas nós temos que voltar para 1908. As coisas eram bem primitivas. Nós não estávamos nos movendo na velocidade que estamos nos movendo agora. Napoleão Hill era um jovem repórter de uma pequena revista. E alguém, provavelmente o editor, decidiu que eles iriam fazer uma série de artigos de entrevistas com pessoas ricas. Hill teve a sorte de conseguir uma entrevista de 3 horas com o homem mais rico no mundo, Andrew Carnegie. Ele foi e sentou-se e o entrevistou. Agora, sem o conhecimento de Napoleão Hill, Andrew Carnegie estava procurando por alguém para que ele pudesse dar um grande projeto. E ele ainda não havia encontrado ninguém. No final da entrevista de 3 horas, Andrew Carnegie disse a Napoleão Hill: Napoleão, nessa entrevista não está terminando, está apenas começando. Eu quero que você venha para casa comigo. Hill disse que estava feliz porque ele não tinha dinheiro para alugar um quarto de hotel. Ele passou 3 dias com Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo. Agora pense nisso. Ao longo desses 3 dias, Andrew Carnegie compartilhou sua filosofia. Veja, ele começou como um menino pobre e migrou da Escócia com seus pais apenas como menino. Eles não tinham nada. Então ele foi do nada para ser o homem mais rico no mundo. E ele compartilhou com Napoleão Hill toda a sua filosofia. No final dos 3 dias, Carnegie decidiu que eu acho esse é o cara que estou procurando. Eu acho que ele poderia dizer pelo seu nível de interesse nessa história, a filosofia que o levou para onde ele estava. Provavelmente haviam vários fatores em jogo, mas Carnegie pensa, acho que ele é o cara. E então ele fez uma pergunta sem o conhecimento de Napoleão Hill, só deu a ele 60 segundos para responder. E no final dos 60 segundos, ele teria que tomar uma decisão monumental. Se você pensar sobre isso, ele olhou para ele tinha um cronômetro na mão, debaixo da sua mesa. Ele diz, Napoleão, você passou 3 dias comigo. Você sabe agora como consegui o que realizei. Ele diz, vou fazer uma pergunta e só quero uma resposta sim ou não. Apenas uma resposta, Napoleão. Ele disse, você gostaria ou investiria o resto da sua vida em uma ideia para a qual você provavelmente receberia nenhuma compensação material por pelo menos 20 anos? Como você responderia aquela pergunta? Eu me perguntei em muitas ocasiões sobre como eu iria responder. Em 25 segundos, Napoleão disse que sim. Ele qualificou. Ele passou no teste do ácido. Ele teve que tomar uma decisão. Essa foi uma grande decisão. Você vai se deparar com decisões. Este é um dos 13 princípios. Napoleão Hill escreveu um capítulo inteiro sobre decisão em seu livro Pense e Enriqueça. E logo na primeira página, ele aponta que todas as pessoas de sucesso tomam decisões muito rapidamente e eles mudam muito devagar-se quando eles mudam. E ele apontou que as pessoas que não são bem-sucedidas tomam decisões muito lentas e mudas com rapidez e frequência. Eu acho que é por isso que Andrew Carnegie deu a ele 60 segundos. Se ele demorasse mais, ele seria desclassificado. Como você toma decisões? Agora, Carnegie disse a Hill, ele disse, agora, Napoleão, vou apresentar-lhe
para algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo e disse: vou lhe dar cartas de apresentação. Você não receberá nenhum subsídio de mim. Eu quero que você saia e escreva as leis da realização. Ele diz: é uma pena que pessoas como eu estão indo para a sepultura com todo esse conhecimento trancado nos ossos. Eu quero organizado, ele disse. Eu quero que você organize isso. Eu vou te dar cartas de apresentação e então você está sozinho. Agora, ele disse: você vai passar por muitos tempos difíceis. Nenhuma pergunta sobre isso. Então ele disse: eu vou te dar algo, isso vai ajudá-lo nesses tempos difíceis. Eu quero que você escreva isso, eu quero que você escreva cada palavra. Agora ele diz: esta é uma mensagem que você vai dar de si mesmo para si. Napoleão, então você vai falar com você. Eu quero que você escreva: Andrew Carnegie, eu não vou apenas igualar suas conquistas na vida. Eu vou te encontrar no caminho e te passar na arquibancada. Bem, como na história vai, ele jogou o lápis no chão e disse: você sabe, eu não vou conseguir fazer isso, ele disse. A menos até que você acredite. Mas eu quero que você repita isso todas as manhãs, eu quero que você repita toda noite. Quero que você olhe no espelho e repita isso olhando nos seus olhos. Andrew Carnegie, eu não vou apenas igualar suas conquistas na vida, eu vou te encontrar no caminho e te passar na arquibancada. Agora, isso não era uma coisa fácil para Hill fazer. Ele estava morando com o irmão dele e havia prometido a seu irmão que ele ia pagar a faculdade. Agora, ele teria que dizer ao irmão que ele não podia fazer isso e tinha um projeto que estava trabalhando, ia levar todo o seu tempo e não ia receber nenhum centavo. Então, ele estava com medo. O que ele ia fazer? Por que diria isso? Seu irmão achava que ele tinha perdido a cabeça. Um projeto de 20 anos sem receber dinheiro? No primeiro dia ele foi e se trancou no banheiro. E ele olhou no espelho e sussurrou: Andrew Carnegie, eu não vou apenas igualar suas conquistas em sua vida, mas vou te encontrar no caminho e vou te passar na arquibancada. Embora ele disse que se sentiu como se fosse um tolo maldito, ele disse: isso não vai acontecer. Mas ele disse: eu fiz um compromisso que eu faria isso, então é melhor eu fazer isso. E todas as manhãs, todas as noites ele faria isso. Agora ele havia prometido que faria isso por 30 dias. Por volta do meio do mês, ele começou a pensar que talvez pudesse acontecer. No final do mês, ele sabia que iria acontecer. Agora eu fiz uma quantidade razoável nos últimos 50 anos e qualquer coisa. Eu fui capaz de descobrir que Carnegie fez um lugar nas proximidades de 50 milionários. Algumas pessoas dizem 20, eu li 23, eu li 50. Napoleão Hill fez milhões de milionários. Então você vê, ele igualou suas conquistas e passou por suas conquistas e passou por ele na arquibancada. Aqui está um menino pobre, um jovem repórter pequeno para uma revista. Como ele fez isso? Por que ele fez isso? Eu acho que ele fez isso estritamente que Carnegie não iria pedir para ele fazer nada que fosse injusto. Mas por que todas as pessoas de sucesso tomam decisões muito rápidas e mudas devagar? Ele descobriu que era verdade em sua pesquisa, com todos esses gigantes. Bem, você sabe, eu nunca parei de estudá-lo. Eu provavelmente nunca vou parar de estudá-lo. Eu vou mostrar uma coisa sobre decisão, que tem um potencial de mudar a sua vida para sempre. Você vê, eu queria saber por que as pessoas de sucesso tomam decisões quando elas não têm absolutamente nada que tomar. Há uma razão para isso. Agora, muitos deles são competentes, conscientes. Eles não sabem por que fazem. Você pode se tornar um competente consciente, como eu vou te mostrar. Agora, você vê, tudo começa com o nosso próprio pensamento. Veja, a vibração é uma lei do universo. Tudo vibra, nada descansa. Olhe para as paredes ao seu redor, elas estão vibrando. Elas parecem estar paradas, elas não estão. Olhe para eles, você verá a energia dançando na frente dos seus olhos. Vê e dê uma olhada um corpo em um caixão. Agora você vai pensar que estou me perdendo. Mas ou se pense, olhe para o corpo através de um microscópio, não está morto, está se movendo.
Está se movendo tão rápido que parece estar parado. Se não estivesse se movendo, como mudaria para o pó? Tudo se move. Nós vivemos em um oceano de movimento. Não se engane sobre isso. Cada nível de vibração é referido como uma frequência, e a bela verdade é que pensamos em frequências. Você sabe que todo grande líder que já viveu, cada um deles, eles estiveram em um completo acordo unânime, eles discordavam em todo o resto. Mas neste ponto eles concordaram, que nós nos tornamos o que pensamos. Salomão colocou isso muito bem, ele era um cara muito brilhante, ele disse, como uma pessoa pensa em seu coração, através da tela de suas mentes conscientes, são aqueles que você internaliza. Nós realmente nos tornamos o que pensamos. Veja, os pensamentos que estamos pensando produzem os resultados que estamos obtendo. Mas lembre-se, eu apontei que nunca estamos satisfeitos com nossos resultados. Eu não me importo. Você pode ser feliz com eles, você pode até celebrar alguns deles, mas você vai querer fazer melhor. E isso é porque você é um ser espiritual. E espíritos são expressão para expansão e expansão completa. Nunca é para desintegração e nada fica onde está, nada. Nós vivemos em um oceano de movimento. A lei dinâmica da vida é criar ou desentregar. Você nunca vai ficar parado. Seguindo o que estamos ensinando, você vai criar. É uma parte bonita. Então estamos olhando para os nossos resultados, mas é aqui que eu realmente quero ir. E nós apontamos para uma estrela que estamos mirando e tomamos uma decisão, é o que vou fazer. Infelizmente, todo mundo faz isso. E alguns 90% dizem que quando melhorar, então eu vou fazer isso. Você sabe, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer, porque você não está na frequência certa. E você vê o que acontece aqui em breve, a decisão desaparece. E quando se desvanece, o mesmo acontece com o objetivo. O objetivo desaparece. Alguém diz, eu pensei que você estava trabalhando. Sim, ainda estou trabalhando nisso. Você sabe qual é o problema? Você está pensando na frequência errada. Seu pensamento está aqui embaixo. Mas o jeito de fazer o que você quer fazer não está nessa frequência. Compreenda claramente isso. Toda ciência, toda teologia, as únicas duas fontes de referência que podemos ir, nos diz que nada é criado ou destruído. A maneira de fazer qualquer coisa já está aqui. Viagens espaciais sempre fomos capazes de fazer isso. Só não sabíamos como. Você conhece os pequenos celulares, em breve será obsoleto. Nós sempre fomos capazes de fazer isso. Eu lembro que antes tivemos as linhas do partido. Dificilmente alguém tinha telefone. Todo mundo está na linha hoje. Nós fomos capazes de construir lindos telefones celulares na época. Você sabia que o celular que você tem em bolsa é um computador? Mais do que o computador que levou o primeiro foguete para a Lua? É magnífico quando você pensa o que estamos fazendo e está em consciência. Isso é o que você está desenvolvendo consciência. Veja, a consciência de fazer tudo já está aqui, mas você tem que entrar na frequência em que opera, porque tudo funciona em uma frequência. Se você ligou para o seu tio Harry, você não esperava que sua mãe atendesse o telefone. Por quê? Porque você discou o número do Harry. Você entrou na frequência do Harry. Isso é o número, é uma frequência. E há 1 zilhão delas. Nós sabemos que há um número infinito de frequências. Tudo que você quer já está aqui. O que você tem que fazer é atraí-lo. E você sabe de algo, você vai aprender como fazer isso. Você vê o que realmente temos que fazer. Nós precisamos fazer uma mudança. Estamos programados para operar de uma maneira errada, porque 97 ou 95% da população continua usando uma fórmula perdida. Eles não sabem que estão. Eles estão dando tudo que eles têm. Nós temos que mudar nosso pensamento. Nós temos que mudar o paradigma. Você sabia? Muitas das crenças que estão controlando sua tomada de decisão agora, elas foram estabelecidas talvez por algum bisavô. Todo esse material é transmitido nos genes. Isso se chama condicionamento genético. Nós temos que mudar isso. Você vê, quando você está pensando aqui nessa frequência mais baixa, a maneira de fazer o que você quer fazer é um caminho que está a uma frequência mais alta. O que é necessário é uma decisão comprometida. Uma decisão comprometida é quando você faz isso independentemente.
E quando você se torna uma decisão comprometida, isso é o que tem que fazer. Você verá seu cérebro para aquela frequência mais alta e o modo é mostrado. Agora vamos falar sobre o seu sexto sentido, sua mente intuitiva, porque é assim que se trata de você. Você está tocando na inteligência universal. É o que todas as pessoas fazem. Eles sabem que estão fazendo isso ou não, mas é o que eles estão fazendo. Isso é o que você vai aprender como fazer. Veja, os únicos critérios que você tem que ter quando define uma meta é você quer. Não importa como você vai fazer, não importa de onde vem o dinheiro. Certa vez houve uma história em que Kamaraj, quando estava fazendo meditação, decidiu que estava indo para o mundo. Um de seus colaboradores disse: de onde virá o dinheiro? E ele disse: onde quer que ele esteja agora. Eu sempre achei que era uma resposta linda, porque é verdade. Tudo que você precisa já está aqui. Nada é criado ou destruído. Eu não sonhei isso. É assim que é. Toda a ciência, toda a teologia. O caminho para chegar à Lua já estava aqui, sempre esteve. Quando o presidente John Kennedy perguntou ao Wernher von Braun, que é considerado o pai em viagens, o que seria necessário para construir um foguete que levaria o homem à Lua e trazer de volta segurança, von Braun respondeu em 5 palavras: a vontade de fazer isso. A vontade é uma faculdade mental que nos dá a capacidade de se concentrar. Você tem que se concentrar no que você quer. Isso vai mantê-lo na frequência que você tem que estar para atrair tudo que você precisa para chegar lá. Isso é tão importante. Você vê, eu acredito que decisão é onde tudo começa. É aí que tudo começou para Napoleão Hill. Tudo começou quando Carnegie perguntou a ele: você está preparado para dedicar o resto da sua vida para uma ideia para a qual você provavelmente receberá nenhuma compensação material por pelo menos 20 anos? Como você responderia isso? Você vê, ele não sabia como fazer isso, ele nem acreditava que podia. Você sabe o que eu encontrei? Quando você define uma meta, você não precisa acreditar. Se você continuar repetindo, você vai acreditar. Se você disser a si mesmo, você vai acreditar. Caminho de volta em 1900, William James de Harvard, ele disse: acredite, sua crença criará o fato. Tão verdadeiro e tão mal entendido. Então, o que você quer? Compare seus sonhos com as ideias de Napoleão Hill. Apenas compare por um momento. Sua ideia é provavelmente pequena em comparação. Mas se você não sabe como fazer isso, se você não sabe de onde vem o dinheiro, se você não sabe de onde vem a ajuda, provavelmente vai parecer grande. Quando peguei minha caneta, sentei e escrevi: eu iria construir uma empresa que opera em todo o mundo, eu não tinha ideia de como faria isso. Eu certamente não tinha as finanças para fazer, eu não tive ajuda, eu nem tive assistente. Eu era só no meu escritório escrevendo em um bloco. Você sabe de uma coisa? Hoje eu possuo uma empresa junto com o Sandy Gallagher, que é minha parceira de negócio, e nós operamos no mundo todo. Esses não são acidentes. Eu sou apenas um cara comum que está fazendo o que considera algo extraordinário, mas não é extraordinário para mim e não vai ser para você quando você começa a entender esses princípios e incorporá-los em sua vida. Eu li uma vez onde dizia: nenhuma quantidade de leitura ou memorização vai fazer bem-sucedido. É o entendimento e a aplicação do porquê. Isso é o que conta. Você vai estudar isso. Eu estudo todos os dias. Todos os dias. Por pelo menos 1 hora, às vezes mais. Mas pelo menos 1 hora. É um hábito. O hábito é algo que você faz. Você nem mesmo gasta tempo, você já acabou de fazer isso. Você se veste por hábito. Você toma banho, penteia, lava seu cabelo. Hábito. Você sabe, bons hábitos automaticamente transformam a nossa vida. A única coisa que você precisa, se você quer se mover mais alto, é uma consciência maior. As pessoas não estão ganhando 100 mil por ano porque elas querem ganhar 100 mil. Elas estão ganhando 100 mil porque não estão cientes de como ganhar 100 mil.
As pessoas não estão sozinhas porque gostam de ficar sozinhas. Estão sozinhas porque não estão cientes de como conseguir relacionamento significativo. As pessoas não lutam toda a sua carreira comercial porque eles gostam de lutar. Eles estão lutando porque não estão cientes de como derrubar esses bloqueios que estão dentro. Nunca é fora, nunca é outra pessoa, nunca é uma condição, uma circunstância. É sempre falta de consciência. Esta é uma informação tão bonita. Eu tenho vivido com isso por um longo tempo. Eu nem sei como você viveria sem isso. Na verdade, não acho que você possa. Você simplesmente existe. Infelizmente, é assim que a maioria das pessoas. Você vê nossas instituições de ensino, não nos dá esse tipo de informação, eles não sabem. Eles acham que o segredo era ler o livro e repeti-lo. Responda as perguntas mais certas do que erradas. E você vai passar e consegue o diploma em algumas das universidades mais prestigiadas do mundo a cada ano, com vários graus. Eles estão tendo dificuldade em encontrar trabalho. Eles estão falidos. Como isso acontece? E ainda assim você pode encontrar quem são funcionalmente analfabetos e ganhando milhões. Como explicamos isso? Você vai descobrir isso enquanto você estuda isso. Não tem nada a ver com nada fora de nós mesmos. A educação não está explicando o que está no livro. A educação vem do latim educare. Significa de educar, desenvolver ou sair para fora. Tudo já está aqui. Isso é o que está em nós. Madame Montessori estava certa. Napoleão Hill estava certo. Carnegie sabia a pergunta certa. Hill sabia como responder. O que você vai fazer com o resto da sua vida? Essa é a sua pergunta. Você tem que tomar uma decisão. Você segue isso, você pode fazer o que quiser. O que você quiser. Eu mencionei, nós queremos construir escolas na África para crianças que nunca viram uma escola. Estamos construindo. Há muitas coisas que queremos fazer. Eu nunca me pergunto se posso fazer alguma coisa. Eu apenas me pergunto se eu quero. É assim que eu acho que Deus quis que vivêssemos. Eu acredito que estamos fazendo o trabalho de Deus. Alguém dirá, qual o trabalho de Deus? Se Deus é o Criador, então o trabalho dele será a criação. Recebemos as faculdades mentais para criar. Nós fomos criados à imagem de Deus. Em algum lugar ao longo da linha, alguém entendeu isso? Eles pensaram quando disseram, você é criada, foi Deus criado à sua imagem. Eles estão procurando por um homem na nuvem, não há homem em uma nuvem. Mas eu vou dizer uma coisa, você tem algumas coisas fenomenais trancadas dentro de você. Você traz para a superfície, você pode ter o que quiser. É uma ótima maneira de viver. Estude isso todos os dias. Ele pagará dividendos astronômicos. E você quer saber outra coisa? Você vai encontrar pessoas que riem de você no começo, vão começar a seguir você. Eles vão começar a querer saber o que você está fazendo. Eu sei porque eles riram de mim. Mas então eles começaram a me seguir. E então eles começaram a me agradecer. Sou muito grato ao ótimo trabalho que Napoleão Hill dedicou toda a sua vida. E você sabe, quando você terminar isso, você também será, porque o seu mundo vai mudar, como noite e dia. Minha esperança para você é que você tire o máximo proveito disso, ou mesmo 10% disso, já que eu superei a minha vida. E se você fizer isso, você terá um futuro absolutamente brilhante. Eu amo minha vida, toda manhã eu acordo e eu tenho um lindo dia na minha frente, porque eu estou fazendo o que eu absolutamente amo fazer. E você conhece a parte bonita? Eu estou fazendo isso com pessoas que são como eu. Eles estão em ideias maiores, eles estão aprendendo, eles querem saber e sabem que não sabem tudo. Mas podemos continuar crescendo. Essa centelha de perfeição dentro de você está dizendo, quer isso, quer isso. Anote-a. Faça sua mente, você vai fazer isso. E lembre-se, você não precisa saber como, você só precisa saber que vai. Olá, sou Bob Proctor. Você sabe, o que você está assistindo
Essa é a essência que me ajudou a construir uma vida muito bem-sucedida. Eu ganhei milhões de dólares. Eu tenho um negócio que opera em todo o mundo. E eu trabalhei com algumas das pessoas mais fascinantes que você sempre desejaria conhecer. Nós temos todos os 13 princípios de sucesso de Napoleão Hill trancado aqui, mas você tem a influência de algumas das pessoas mais sábias do mundo, com quem trabalhei nos últimos 57, 58 anos. Napoleão Hill passou a vida toda juntando isso. Isso é pense e enriqueça. Eu tenho lido essa cópia em particular todos os dias, desde o dia 21 de outubro de 1961. É muito tempo. O homem que me deu, ele diz, Bob, leia isso todos os dias. Apenas leia um pouco disso todos os dias, e depois de fazer exatamente o que ele disse, até você descobrir ou não sei do que estou falando, você pode ter o que quiser. Agora tenho que ser honesto, não acreditei nisso quando ele disse isso. Eu estava sem dinheiro. Eu tive 2 meses de educação formal no ensino médio. Eu nunca fiz nada de qualquer importância em toda a minha vida. E pelo fato de que eu não poderia ter qualquer coisa que eu quisesse, eu não acreditei nisso, mas eu acreditei que ele acreditava. Isso fez a diferença. Então comecei a fazer o que ele sugeriu. E eu estudei esses 13 princípios. O que você está vendo aqui é uma produção de Hollywood, da essência do sucesso na vida da maioria das pessoas. Você vê, Hill estudou 500 das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Então ele estudou pessoas como Firestone, Carnegie e Ford, Edison. Ele se tornou amigo íntimo deles, e é disso que se trata. Este é o fio de ouro que percorre toda a sua vida. Este é, sem dúvida, o melhor investimento que você fará em toda a sua vida. Isso me ajudou a construir uma vida muito bem-sucedida. E fará exatamente a mesma coisa por você. Clique no link abaixo. Não pergunte a ninguém o que eles acham que você deve fazer. Esta é uma série incrível, esta série Legacy. É a essência da vida do estudo de Napoleão Hill, juntamente com a vida de estudo, com a minha vida. Porque eu nunca parei de estudar o que Hill descobriu. E eu ainda estou usando hoje. E estou sugerindo e recomendando que você use. Você vê, eu treino as pessoas. Se elas fizerem exatamente o que eu disser, até descobrirem que estou mentindo, eu não sei do que estou falando. E eu não minto, e sei do que eu estou falando. Eu acho que a minha reputação fala por si. Eu trabalho com isso em todo o mundo, com as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Clique no link abaixo. Mime-se com essa ideia. E eu garanto que daqui a um ano vai ser difícil você olhar o caminho de volta e ver onde você começou. Vai acontecer tão rápido, porque está tudo trancado em uma série de vídeos produzidos por Hollywood. Os 13 princípios que eu usei nos últimos 57 anos. Clique no link. Obrigado. Bob Proctor, o filme O Segredo para Pensar e Enriquecer. Conteúdo do canal Mente Mestre.